Esporte, saúde, negócio, cultura, lazer e segurança é no programa Comunidade. Olá, este amigo de vocês inicia mais um programa Comunidade na TV Passo Fundo. Jornalista Saul Spinelli está aqui com você, tá bom? Meu amigo, minha amiga, hoje nós vamos conversar com o Dr. Rogério Tumeleiro, cardiologista da equipe do Hospital São Vicente de Paulo, que fica na cidade de Passo Fundo, o segundo maior hospital do Rio Grande do Sul, do interior do Rio Grande do Sul, né? Dr. Rogério, Dr. Tumeleiro, uma satisfação de receber aqui. Obrigado, igualmente, muito obrigado pelo convite. Hoje, Dr. Tumeleiro, nós temos muitas mortes por problemas cardíacos, né, cardiovasculares. Qual é o tamanho deste problema a nível de Brasil? É a doença que mais mata no mundo. Segundo projeções, em alguns anos, os infartos, a doença dos entupimentos das artérias, passará para o segundo lugar e passará a ser o primeiro os pacientes com câncer, número de pacientes com doença oncológica. Desculpa. E para nós, do ponto de vista do Brasil, a importância é que nós temos um número de mortes por ano no país em torno de 300 mil pessoas. Isso é a mortalidade dos pacientes com infarto agudo por ano no Brasil. É o tamanho da cidade de Passo Fundo, 1,5 vezes. Isso né? aí, só a importância. Passo Fundo e meia, né? Meu Deus, é muita gente, né? Eu gostaria de lhe perguntar a questão das causas. Se o senhor tivesse que elencar as principais causas dessas mortes e das doenças cardiovasculares. Isso é muito importante. As principais causas que levam ao entupimento das artérias e ao infarto, então, como consequência final disso, são as pessoas que o tabagismo, o uso do cigarro, o diabetes não controlado, a pressão alta, né, pacientes com pressão elevada descontrolada, pessoas com obesidade e sem atividade física, e com problemas de colesterol e triglicerídeo, que são os fatores mais comuns que ajudam a desenvolver e a desencadear as doenças do nosso organismo. Doutor Tumeleiro, o pessoal que está nos assistindo certamente gostaria de fazer a pergunta que eu vou fazer agora, né? Mas aí a gente vê muitas pessoas saudáveis, atletas, jogadores de futebol, correndo maratona, cuidando da alimentação e que não têm problemas cardíacos e que seguidamente fazem exames, enfim, não tem histórico na família, acabam tendo morte súbita. O que seria isso? Ótima pergunta. A morte súbita, na verdade, dos casos que estão relacionados ao infarto, corresponde a 30%. A cada 10 pacientes que morrem, 3 pacientes, a primeira e única manifestação é a morte. Porque na hora que ocorre o entupimento daquela artéria que leva o sangue para o coração faz uma arritmia e não dá tempo de a pessoa ter dor. Aí, tentando te responder por que é que os saudáveis têm isso. Na verdade, não necessariamente as pessoas são saudáveis. O que acontece é que os homens, principalmente na 4ª, 5ª, 6ª década em diante, que é a época em que, ou seja lá, 50, 60 anos, começa a ter a manifestação, nem sempre tem sintomas. E nos exames de rotina que são feitos, é muito comum nós ouvirmos, mas fez um check-up e não tinha nada. Na verdade, os exames não detectaram a doença. E aí a pessoa segue fazendo sua atividade e naquele momento ocorre uma obstrução aguda de uma dessas artérias e leva à morte. Tá certo. Manifestações. As pessoas que estão nos assistindo agora, os cuidados que devem observar quanto às manifestações que levam ao ataque cardíaco, que levam ao infarto. Isso é outra pergunta extremamente importante que faz a diferença entre a vida e a morte, ou as sequelas que vêm do infarto. Então, sempre que uma pessoa acorda pela madrugada, sempre a pessoa acordar com dor na boca do estômago ou em qualquer local do tórax, sempre é um aviso muito importante. Não deve ser sempre atribuído a outras coisas, tem que pensar no coração. Qualquer episódio de dor no tórax, tanto do lado esquerdo, do lado direito, nas costas, muitas vezes na região próximo dos dentes, as pessoas atribuem muito a isso a outras causas. Pode estar relacionado ao coração. E principalmente quando associada à sensação de náusea, vômito e suor frio. Quando isso acontece, sempre deve-se procurar uma unidade de saúde.
independente do dia e horário. Jamais deixará, mas amanhã eu irei ver. Não, porque é aí que inicia exatamente o evento que pode levar à O morte. que é costume as pessoas fazerem? Vou medir a minha pressão. Pressão tá boa, não é coração. Na verdade, a pressão é um dos fatores que está relacionado a isso. E agora, estudos recentes têm mostrado que níveis elevados, não tão elevados de pressão cronicamente, né, nas pessoas durante as suas décadas de vida, têm um efeito devastador no coração. Mas não significa que a pessoa, para que tenha uma artéria entupida e um infarto, precisa ter a pressão alta. Então, não, mas eu não tenho pressão alta, eu não tenho colesterol aumentado, eu não fumo e eu não sou diabético, então eu não preciso me preocupar. Não, precisa se preocupar sim, porque a doença ela se manifesta para todos nós e aí, ou mais cedo ou mais tarde, a fase principal é dos 45 anos em diante, vai depender da causa genética, a sua história familiar. Tá certo. Doutor Tumeleiro, nós estamos conversando com o doutor Tumeleiro, cardiologista do Hospital São Vicente Paulo da cidade de Passo Fundo, aqui no programa Comunidade. Nós temos intervenções cirúrgicas, né? A safena, né? Nós temos os estendes, temos as válvulas. As intervenções hoje, como é que o senhor avaliaria essas intervenções para salvar vidas e evitar mortes, né? Sim, na verdade, graças à evolução tecnológica e nessas últimas décadas a associação de milhares de estudos relacionados a esses procedimentos, tanto as análises de pacientes cirúrgicos e esses tratados via perna, via cateterismo, associado à medicação, fizeram com que os pacientes tenham uma sobrevida muito maior. Então, por exemplo, o tratamento do infarto é o exemplo muito mais, é do nosso dia a dia. A existência dessa tecnologia e desses tratamentos fez com que esses pacientes possam ser salvos ou de morte nas próximas horas ou de sequelas importantes no futuro. Então, o tratamento da doença das artérias do coração e também do restante do corpo temos uma soma de tratamentos. Nós utilizamos medicamentos vários, associamos em um determinado momento da vida. Esse tratamento pode ser através do catéter, das pernas, em outro momento com pontes de safena, e tem momentos que nós associamos as três terapias. Então, vai depender da idade do paciente, de cada condição individualizada, obviamente, para que isso tenha o melhor resultado. Hoje, quanto por cento dos pacientes que chegam à emergência com problemas cardíacos e que acabam tendo essas intervenções, ou safena, ou stent? Na verdade, se nós selecionarmos o grupo específico que vem com a doença do coração, a grande maioria, uma porcentagem muito alta, em torno de 70% a 80%, tem uma resolução ou de necessidade de intervenção, porque são pacientes agudos, ou cirúrgico pela gravidade extensa da doença. Então, esses pacientes, a emergência direciona um grupo de pacientes muito específico que são graves e agudos. O senhor acredita que esse número significativo, por exemplo, de mortes de 330 mil mortes por ano no Brasil, que é uma Passo Fundo e meia, se deu muito mais por esses diagnósticos que estão mais precisos do que realmente aumentou? Exatamente. Primeiro que nós aumentamos o tempo de vida, né? Com essas tecnologias de todas as áreas, né? Não só da cardiologia, mas as demais, nós temos o nosso tempo de vida que a partir, só por curiosidade, agora está para ser publicada, que não mais será denominado idosos a partir da idade já conhecida, dos 60, 65 anos. Terá uma outra denominação, porque essa idade não se considera mais isso, porque o tempo de vida é muito mais prolongado. Então, a exposição e a possibilidade que nós temos dos diagnósticos precoces hoje em todos os lugares facilita o diagnóstico. Então, não é que aumenta tanto, é que nós identificamos mais e as pessoas vivem mais. Isso aí. Nós vamos ao intervalo comercial, voltamos já, falando sobre coração com o Dr. Tumeleiro, cardiologista do Hospital São Vicente de Paulo. Vamos falar agora sobre as intervenções, mostrar imagens para você, como é que fica o coração doente, como é que fica o coração tratado e como você pode evitar, retardar esses problemas cardíacos para você ou para algum familiar ou conhecido. Daqui um pouquinho eu estou de volta aqui com o programa Comunidade na TV Passo Fundo, este amigo de vocês, jornalista Saul Spinelli.
Esporte, saúde, negócio, cultura, lazer e segurança é no programa Comunidade. Eu já passei por muitas fases. Ventos fortes estimularam uma inquietação. Fizeram florescer uma realidade que até então eu não conhecia. Foi preciso desacelerar, olhar além do que os olhos podem ver. Despertei com o instinto de polinizar ideias e reencontrei a energia para encarar um novo ciclo. Afinal, o sentido da vida é transformar, sem perder a nossa essência. UPF. Conhecimento é a nossa natureza. No aplicativo das farmácias São João, você tem mais economia e qualidade. Sempre tem ofertas exclusivas e promoções imbatíveis. E pode comprar e retirar na loja ou receber em casa. É a São João cada vez mais perto de você. Baixe o app. A BS Bios lançou o relatório de sustentabilidade 2021, reforçando nosso compromisso com as práticas sustentáveis. Tivemos um ano de grandes conquistas e nossas ações para o crescimento responsável em conjunto com a comunidade foram expandidas. Sustentabilidade é o valor propulsor do nosso negócio. Por isso, continuamos investindo nas pessoas, em estrutura, tecnologia e inovação. 2021 foi um grande ano. Atingimos marcas históricas. Aumentamos a nossa produtividade e a nossa produção, nos preparando para crescer ainda mais. Seguimos investindo muito nas regiões onde estamos inseridos, gerando empregos, crescimento sustentável e contribuindo para o PIB. Porque a BS Bios é mais do que uma empresa, é o compromisso de um futuro mais verde. BS Bios, juntos transformamos o mundo. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Um século é recheado de grandes histórias. Hospital São Vicente 100 anos. Vivência, inúmeros rostos na memória. Passado, presente e futuro. Alegrias da cura, o brilho da esperança. A fé de cada um. O olhar reaceso para o amanhã. A certeza de fazer parte de muitas histórias nos move a fazer o melhor. Aqui, a vida não para de acontecer e surpreender. Somos o Hospital São Vicente de Paulo. Para realizar suas consultas médicas e exames de saúde, adquira o cartão Usamed Card. Com ele, você terá acesso aos melhores médicos e especialistas em Passo Fundo e região, por valores a partir de R$ 189 por ano, sem carência e sem mensalidade. Receba nossa equipe ou ligue para 54-3632-9060 e faça já o seu Usamed Card, com toda a segurança e facilidade de uma empresa séria e comprometida com a sua saúde. Usamed Card. Saúde para quem usa. Esporte, saúde, negócio, cultura, lazer e segurança é no programa Comunidade. Estamos de volta com o médico cardiologista Dr. Tumeleiro, cardiologista do Hospital São Vicente de Paulo. E agora nós vamos assistir rapidamente aí uns vídeos sobre intervenções para tratar problemas do coração. Vamos lá. Isso aí, Dr. Tumeleiro. Esse é um vídeo que demonstra aquelas áreas brancas ali, isso é a aorta, aquela artéria grande que sai do coração, onde tem as placas, que são placas esbranquiçadas com colesterol, e faz com que essa é a demonstração de anos de evolução da doença. Esse é o coração com infarto, aquela parte que parece uma bola, né? Sim. É onde houve uma cicatriz de um infarto. E isso é o que leva às arritmias e à morte, as pessoas com fraqueza. Aí está uma artéria, a coronária do lado direito, antes entupida e depois aberta. Essa cicatriz é o que encurta o tempo de vida das pessoas. Então, por isso, de tantas preocupações
em quando o paciente começa a ter sintomas, procurar uma unidade de saúde rapidamente para afastar ou confirmar infarto, e aí sim, então, nós conseguirmos desentupir a artéria. Tem que lembrar que até o momento 5% do país tem disponibilidade de tratamento 24 horas para o infarto. Tá bom. Tem a questão do inverno, né? Tem alguma lógica isso? Tem a questão do inverno, que é muito importante. A mudança de temperatura já é sabidamente relacionada ao aumento dos casos de infarto. E temos que lembrar que a cada 10 graus de mudança de temperatura, nós aumentamos em 9% a chance de desenvolver um infarto. Então, como orientação, sempre os cuidados de mudança brusca de temperatura, sempre protegido. Tá bom. Vamos no próximo vídeo aí para o Dr. Tumeleiro falar conosco aí. Tá? Era isso aí, né? Tá. Doutor, vamos só... Esse é uma válvula, né? Esse é outro assunto aí que nós vamos falar ainda, né? Doutor Tumeleiro, essa questão, por exemplo, da chegada no hospital, né? O pessoal comenta assim, se chegar no hospital a tempo, não morre do coração. Porque tem hoje muitos recursos, né? Só que o problema se confunde muito. As pessoas às vezes acham que é estômago, é cansaço, é ansiedade, né? Também tem aqueles que não têm problemas familiares, né? Então, eu queria lhe pedir para o senhor reforçar essa questão dos sintomas e da rapidez, da necessidade. E quais são medidas em casa, quando realmente a pessoa ali está mal? O que se pode fazer no caminho do hospital? Isso é uma pergunta, outra muito importante, Saul, que é o seguinte, muitas vezes as pessoas, o paciente, a pessoa que começa a ter o sintoma, a primeira coisa que ele pensa é sair caminhar para pegar um ar, que muitas vezes tem a sensação de falta de ar realmente, e pegar o carro e ir até o hospital, ou tentar sair, procurar ajuda. Em hipótese alguma, repouso absoluto, sentado, deitado, o melhor deitado, enquanto outra pessoa solicita essa ajuda para que a pessoa possa ser levada ao hospital. Qualquer esforço que possa ser desencadeado nesse momento pode ser exatamente entre a vida e a morte. Então é repouso absoluto e alguém... Tem nada de botar ventilador na cara e ficar caminhando e dirigindo. Repouso. Doutor, vamos olhar ali. Vamos botar foto em tela grande aí. Esse é uma demonstração de o tratamento de um paciente que já colocou pontes de safena há alguns anos. O coração ele teve vários infartos, o coração ficou muito enfraquecido. E aí então se utiliza um sistema onde a gente ajuda o coração no momento que está desentupindo uma artéria para que ele possa suportar e aí então depois se recuperar. Então são as opções que nós temos hoje em dia, que isso é uma coisa recente para todos os pacientes, onde a gente consegue dar um suporte e tentar recuperar aquela cicatriz que nós vimos naquele vídeo anterior, onde o coração parou, enfraqueceu, dilatou, e aí a pessoa não consegue mais fazer nada. Tá certo, então, isso da importância de evitarmos chegar a isso. Isso aí tudo a gente verifica pelo cateterismo? Isso aí é um cateterismo, onde a gente acessa o coração, entra dentro dele e aí faz os diagnósticos e o tratamento. Cateterismo é um exame. É o exame, exatamente. A pessoa às vezes acha, fez um cateterismo. É muito comum as pessoas confundirem que foi lá e fez uma molinha, mas na verdade não. Cateterismo é o exame, angioplastia e o que seria angioplastia? Angioplastia é o tratamento. É a colocação de stent. Ou com balão apenas, ou com stent também, que é o mais tradicional, mas aí é o tratamento. Então... Por isso que nestes momentos, bota a foto ali do Dr. Tumeleiro de novo na frente dos monitores ali, nesses monitores, por isso que é importante que neste momento o paciente observe ao longo da sua vida a questão de glicose, diabetes, para evitar uma infelicidade nesse momento. Exatamente, esse é um paciente, né, como exemplo disso que você falaste, é um paciente com pressão alta por muitos anos, né, por décadas, é diabetes descompensado, aonde hipertensão, então isso fez com que o coração sofresse todos esses infartos e aí então chegaram a esse ponto. Doutor Tumeleiro, se eu dissesse o senhor não tem 30 segundos, só tem mais, mas se eu dissesse que o senhor tivesse que resumir algumas dicas rápidas para cuidados com o coração, o que o senhor diria para o nosso telespectador? Primeiro, atividade física, controle do diabetes e principalmente quem fuma, não mais fumar. E sempre estar atento aos sintomas, porque Passo Fundo tem uma excelência em relação ao tratamento de infartos. Os hospitais atendem 24 horas por dia, isso é um privilégio.
A grande maioria dos lugares não tem isso, a maioria dos lugares não tem isso. Então, os pacientes da nossa cidade, da nossa região, têm esse atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana, justamente para evitarmos a ter aquelas sequelas enormes. Então, primeiro, se começou a ter sintoma, procura auxílio de imediato, já entra em contato com os locais de atendimento e evitar a sequela do infarto. Tá bom. Grande abraço ao senhor e parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado. Conversei com o doutor Tumeleiro, doutor Rogério Tumeleiro, cardiologista do Hospital São Vicente de Paulo. A importância, nós vamos seguir com essas entrevistas, conversando, falando, dando dicas. O doutor Tumeleiro é um médico que viaja muito, viaja pelo mundo inteiro, aprendendo, estudando, porque o que hoje é novidade lá na Europa, nos Estados Unidos, está chegando no Brasil e vai chegar aqui para todos os pacientes que entram pela porta do Hospital São Vicente de Paulo. Fazer o bem, faz bem. Faça você também, inclusive pro coração, viu? Jefferson Vargas Marques, que trabalha na rede Farmácia São João, e Alessandra de Camargo, que trabalha no Hospital São Vicente, no setor de oncologia, são os nossos entrevistados de hoje. Veja o exemplo desses dois jovens. Olá, pessoal. Hoje nós vamos conversar com duas pessoas extraordinárias aqui na TV Passo Fundo, no programa Comunidade, no quadro Fazer o Bem, Faz Bem, Faça Você Também. Vou conversar com a Alessandra de Camargo, de 45 anos, e com o Jefferson Vargas Marques, de 33 anos. Eles trabalham na São João, o Jefferson, e também no Hospital São Vicente, no setor de oncologia, da grande equipe da oncologia adulta do Hospital São Vicente, a Alessandra. Pessoal, nós temos o trabalho que vocês têm ali, junto aos amigos para fazer o bem, que fica na região da Operária e da Vila União. Jefferson, eu queria saber de você a importância desse trabalho. Como é feito esse trabalho que atende as crianças daquela região? Tudo bom? Tudo bom. O nosso trabalho é o seguinte, a gente tem um grupo de pessoas, né, de amigos que se reúnem para fazer ações sociais. Qual é o número das pessoas? Nós temos em torno de 50 pessoas trabalhando diretamente. Tem diretamente mais algum por fora, mas 50 pessoas são diretamente. Temos 20 coordenadores, né, que somos divididos para atender as oficinas, né. Temos as oficinas que são todas elas à noite, depois do horário da escola, né, a partir das 19 horas até as 20h30. Depois a gente serve um lanche para as crianças também, a gente serve toda noite, de terça a sexta-feira. Quais são as oficinas? Nós temos oficina de dança na terça-feira, nós temos uma oficina de reforço escolar na quarta-feira, na quinta-feira nós temos uma oficina de capoeira e na sexta nós temos de profissões. As profissões, como são as profissões? Nós pegamos o pessoal do bairro mesmo, os profissionais do bairro vêm ali, trazem material e ensinam as crianças a fazer profissão, como polimento, espelhamento, montar um armário, botar uma lâmpada, tipo isso aí, é coisa de casa, vai ensinando. Cada vez, todo mundo é voluntário lá, todo mundo vem ajudar por vontade, todo mundo ajuda com o lanche nosso hoje é feito, toda a comunidade faz, a Grazi faz em casa o lanche, tá com a associação, a Sandra faz em casa, tá com a associação, é assim que a gente funciona, nosso negócio, a gente vai evoluindo. Alessandra, você tem um trabalho assim como o Jefferson tem, né? E assim como os outros integrantes, os mais de 50 integrantes também têm. Queria te perguntar o seguinte, o que te motivou a participar deste grupo Amigos para Fazer o Bem, que tem oficinas permanentes de terça a sexta-feira, lanches, mas também outras atividades que eu já vou conversar com vocês? Eu acho que uma atividade é para tirar as crianças da rua, nós poder ensinar elas uma atividade melhor, poder ensinar um reforço escolar, não estar com elas na rua, né? Hoje em dia, às vezes as crianças estão na rua aprendendo coisas que não prestam, lá dentro, com nós, elas vão aprender coisas melhores, vão aprender a dançar, parece ser pouco, mas elas estão dançando, elas estão aprendendo a ser educada uma com as outras, amizade uma com as outras. Correto. E crescendo juntos, né? Crescendo junto e tendo respeito. Mas além das oficinas, que já é bastante, né, pessoal? Oficinas de terça, quinta-feira, reforço escolar, capoeira, oficina das profissões e dança, também tem atividades, por exemplo, na Páscoa, no Natal, no Dia da Criança? Sim, nós temos as atividades de fazer cestinha de doce. A última vez nós fizemos aí no Dia das Crianças, foi feito 12 mil kits de doce, foi entregue pela cidade inteira de Passo Fundo. A gente fez uma ação muito grande, parceria com a CUFA, com a Sencas, com Anjos de Luz, com várias entidades lá de Jabuticabal também, o pessoal de lá, se reunimos vários grupos, né? Então a gente não quer, tipo assim, nós só fizemos, não, nós queremos fazer independente de como foi, mas com todo o pessoal. Juntemos e fizemos 12 mil kits de doce, foi entregue. Então na Páscoa e no Dia das Crianças também? Páscoa, Dia das Crianças, e no final do ano a gente fez uma festa diferente, que nós fizemos o Festival da Alegria. A gente reúne lá no nosso bairro, na nossa rua, lá cerca de 1.500 pessoas, lá com bastante coisa, a gente faz show o dia inteiro, pro pai, pra mãe, pessoas da comunidade vêm ali se apresentar, pessoas de outras comunidades, que nem as nossas parcerias, vêm ali se apresentam, tudo de graça, tudo voluntário. Deixa eu te fazer uma pergunta, deixar uma mensagem
para quem está nos assistindo na TV Passo Fundo, no canal 26, uma mensagem que você deixa através do teu trabalho, e trabalho de todo esse grupo. Primeiramente, eu dizer para vocês assim, né, se tiver tem um grupo, né, uma associação, um grupo de amigos na sua comunidade aí, se puder ajudar, incentivar, incentive, porque esses grupos fazem a diferença na vida das crianças. Eu sei, fui criado na vila, fui criado na comunidade, tenho orgulho de fazer parte desse grupo e também de ser presidente do bairro, por causa que a gente faz a diferença, é pouquinho. Se a gente sai do trabalho, vem ali, vem dar um gás com o pessoal, mas a gente faz a diferença e é muito bom. Não tem palavras para dizer assim, a gratidão que é fazer isso. Vamos ouvir agora da Alessandra de Camargo, também voluntária, uma mensagem para os nossos telespectadores. Acho que todo mundo quer ajudar com um pouquinho que seja, para todas as comunidades, com criança, ou com qualquer adulto, com qualquer pessoa, ajudando um pouquinho que fosse, vai fazer uma grande diferença, uma baita diferença com todas as comunidades. Pessoal, estamos finalizando o programa Comunidade, o quadro Fazer o Bem, Faz Bem. Faça você também. Um abraço aos nossos amigos Jefferson e Alessandra. Um abraço especial à equipe do Grande Hospital São Vicente, o qual a Alessandra trabalha, e a grande equipe da família das farmácias São João, onde o integrante deles, aqui o nosso amigo Jefferson, faz um trabalho com o seu grupo extraordinário. Faça o bem. Isso, pessoal. Eu encerro muito feliz ter entrevistado o Dr. Rogério Tumeleiro, mas também ter conferido essa matéria extraordinária de 2 jovens com mais de 50 pessoas nesse grupo maravilhoso que é o Amigos para Fazer o Bem. Faça o bem. Faz muito bem. Então, fazer o bem faz bem para o coração, para a vida, para a comunidade. E o exemplo de hoje é mais um exemplo aqui do programa Comunidade. Um grande abraço e até semana que vem. Esporte, saúde, negócio, cultura, lazer e segurança é no programa Comunidade. No aplicativo das farmácias São João, você tem mais economia e qualidade. Sempre tem ofertas exclusivas e promoções imbatíveis. E pode comprar e retirar na loja ou receber em casa. É a São João cada vez mais perto de você. Baixe o app.